Olá, agradeço a tua audiência e vamos iniciar a apresentação deste vídeo, lembrando que nossa apresentação será breve, mas o material pode e deve ser usado para análise. E peço, sendo do seu agrado, nos prestigiar com os procedimentos de praxe do canal. Em breves reflexões, queremos chamar a atenção e apresentar nossas condolências para os familiares daqueles que se foram, que de fato prestaram um grande serviço para a humanidade. E lembramos também que agora é hora de pensar na retomada. Como será esta retomada? Este funil ilustra a proporção entre contaminados e óbitos, que é um índice muito pequeno, apesar de serem vidas perdidas, corresponde a 0,01 da população mundial. Vou demonstrar a seguir por que é mais apropriado usar índice do que números absolutos. E temos dois, o índice de impacto social, que é a mortalidade, e o índice de expectativa, a letalidade, não abordado nesta edição. Inicialmente, propusemos a comparação de mortos por milhão de habitantes, que para a grandeza de um país é mais fácil de comparar com outro país. Os dois indicadores interessantes e aplicáveis, um de mortes sobre milhão de habitantes, que é mais adequado para países, como já dissemos, e outro que é mortes sobre 100 mil pessoas, ou sejam, habitantes. Então, dessa forma, esse é mais adequado à comparação entre cidades. E já está sendo aplicado de forma muito discreta no site do Ministério da Saúde e inicialmente pelo IBGE. Este é o indicador que vamos usar nesse trabalho, o número de mortes sobre 100 mil habitantes. A aplicação prática no caso do Brasil, nós temos uma relação aqui demonstrada num determinado dia desse mês, que alcançando 53 mil mortos sobre a população dividida por 100 mil, nós temos 25 mortos por 100 mil habitantes. É esse número a referência do Brasil. Após esta ampla introdução, agora passo a apresentar os índices recentes no mundo e no Brasil. Nessa comparação de casos acumulados no mundo e no Brasil, verificamos que a curva de recuperados está se sobrepondo à curva dos ativos, e isso é favorável. Neste panorama mundial e do Brasil, indicamos alguns países, estados, que se destacam, infelizmente, pelo número elevado de mortos, e exceto a Austrália. E aqui, no caso mundial, nós temos os países, aqui o ranking, digamos, dos 20 países. Isso não é uma disputa, mas é uma constatação. E nesse caso aqui, selecionamos os 20 com números absolutos de casos confirmados. Mas também aqui apresentamos as mortes por milhão e mortes por 100 mil, que é o nosso foco. E destacando que o número de mortos, que está aqui em ordem decrescente da segunda coluna, ele nada tem a ver com o impacto, que é a mortes por 100 mil, conforme constata na última coluna. Com destaque nos dois gráficos para o indicador de mortes por 100 mil habitantes. Mas no primeiro nós temos o caso da população, em ordem de população. Então, o tamanho da população nada tem a ver com esse impacto. E no segundo gráfico vemos por ordem dessa morbidade, ou desse impacto na população.
Seguindo aqui as indicações nos gráficos dos países com mais mortes. No gráfico anterior eram 20, aqui são 10 países com mais mortes e os 10 países com maior impacto na população. Então nós vemos que o Brasil, nesse caso, está em 18º lugar. O importante é o índice que nós denominamos dessa forma dentro dessa seta. E no caso brasileiro não poderia ser diferente. Aqui também o total de óbitos não tem nada a ver com o impacto. O total de óbitos tem a ver com notícia. Agora, o impacto na população é mortes por 100 mil habitantes, como queremos demonstrar. E no caso do Brasil também se confirma que números absolutos não refletem o impacto. Aqui está o tamanho da população e o impacto nessa população. E também o caso dos impactos em ordem decrescente de estado. Então, nós vemos que o estado que tem maior população não tem nada a ver com esse índice. E nesse quadro temos a relação com o tamanho da população e a relação com o número de mortes. Em todos os casos, em ambos os casos, o indicador ele é independente, ele mostra o impacto sobre a população. E para finalizar, essas perguntas que não querem calar. A retomada vem aí, mas quais os erros e acertos cometidos que devem ser tomados como lições aprendidas? Quais as lições aprendidas que devem ser passadas para a população? Já se sabe qual é o melhor método de prevenção e cuidados estatisticamente comprovados? Quando saberemos? A mídia pode estimular debates conclusivos, não apenas fomentando dúvidas? Considerando o cenário de guerra, valeu a pena destruir empresas e economias familiares para manter expectativas sem comprovação real de poupar a vida de 0,005% da população mundial? Com todo respeito e consideração aos mais vulneráveis, todos perdemos parentes e amigos. Agradeço a tua atenção e conto com você nos próximos vídeos. Muito obrigado.